Olá, voltamos para o segundo bloco do programa Direitos e Deveres Cidadania em Ação. Hoje entrevistando o Dr. Marco Antônio Paiva, tratando da questão da maioridade penal, ou menor, da redução da maioridade penal, né? E os reflexos que isso pode trazer para a nossa sociedade, trazendo um pouco de informação e esclarecimento para o nosso assinante da TV Destaque. Doutor Marco, qual é a situação hoje em andamento no Poder Legislativo para essa mudança? Poderia nos esclarecer qual é a pretensão do legislador, né, nessa campanha muito forte aí para atender um pseudo interesse da sociedade? Bom, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto em que simplesmente diminui a maioridade penal para 16 anos. Então, todos aqueles acima de 16 anos que praticassem quaisquer das condutas prescritas no Código Penal estaria em curso naquelas penas. Ao contrário de hoje, quem dota essa pena é o juiz de menores e no máximo de 3 anos ou a continuidade em caso de real necessidade. Em contrapartida, há um projeto do governo do Estado de São Paulo que trata da questão assim como a maioria dos países tratam, com uma pena máxima de 8 anos. Então, de 0 a 8 anos. Passaria de 3 para 8. Para 8, como é hoje previsto no ECA. E a maioria dos países que adotam este método, eles também têm um sistema carcerário prisional diferenciado. Tipo, de 16 a 20, eles são classificados num determinado estabelecimento, de 20 a 26. Quer dizer, aquela separação que nós pregamos nos nossos princípios gerais de direito penal, mas que na realidade não existe. Aqui no Brasil, na verdade, mistura tudo. Mistura né? tudo. É o ladrão de galinha com o assassino. Exatamente. Mais frio. E tem aqueles outros, e existem outras, não propostas, né? Mas países como, por exemplo, o Reino Unido, que traz a menoridade para 10 anos, e países, principalmente árabes, onde qualquer idade pode ser punido e tem até, inclusive, pena de prisão perpétua, que é o caso, acredito eu, que dos Estados Unidos. Mas que, no geral, aplica a maior parte da pena até 8 anos. É isso que tem no mundo. E esse nosso projeto, sob uma ótica bem particular, ele apenas coloca dentro de um sistema falido prisional nacional mais pessoas. Só isso. Se houvesse realmente uma preocupação com a sociedade, porque quando se fala em encarceramento é para benefício da sociedade, se buscaria melhorar o sistema prisional e melhorar naquilo que é o princípio do encarceramento, que é preparar o cidadão para o retorno para a sociedade. O ressocializar. Ressocializar. Hoje nós temos um conceito, que é um conceito que vem lá de uma doutrinadora portuguesa, Anabela Miranda, que ela fala em não dessocialização. Esta é a obrigação do Estado. Isto é, não deixar o cidadão pior do que ele entrou. E nós estamos tendo um trabalho hoje, reconhecidamente, no país, um trabalho de deixar o cidadão bem pior do que quando entra. Doutor Marcos Paiva, estou fazendo algumas reflexões enquanto o senhor fala. Primeiramente, eu acho que o ponto alto, então, não é nem a questão de deixarmos chegar ao ponto dessa dessocialização, como falaria, então, a Isabela Miranda. Mas eu acho que o nosso buraco, então, falando até de uma forma grotesca, pejorativa, que é muito mais embaixo. Porque nós falamos aqui em problemas constitucionais, em questões de cláusula pétrea, mas nós temos que vir lá do preâmbulo da Constituição, que é onde, na verdade, faltam os princípios básicos lá dos direitos sociais, não é? Que é a questão da educação, da saúde, que também foi dito, né? O que me preocupa muito, né, eu acho que se aprovado isso, né, é assim, um adolescente de 16 anos, ele não pode dirigir.
Coloca-se que um adolescente de 16 anos não pode entrar num bar e comprar uma bebida alcoólica, né? Como que então nós vamos trazer ele para esse encarceramento, né? Vai acabar dentro da nossa estrutura caindo nessa vala comum do sistema carcerário. Com certeza. Isso, como é que a gente vai trabalhar com esta questão? Tem algum projeto, tem alguma ideologia? O que eles estão pensando com relação a isso? É meramente populista. Essa investida, na verdade, é uma investida contra a cláusula pétrea, aquilo que fala a Constituição, e é uma investida populista para acalmar algumas frentes parlamentares, alguns parlamentares mais reacionários, do que propriamente uma solução para o problema que existe. Reconhecidamente, movimentar os números aí de idade não vai diminuir, não é assim que se trata a violência na sociedade. Não é uma experiência nossa, é uma experiência mundial, onde se tratou de forma diversa este tema. Eu acho que os números aí são importantes da gente recapitular para o nosso assinante. Então, nós temos hoje em torno de 600 mil presos. No país. Ponto. No país, tá. Temos em torno de 20 mil, desses 20 mil são menores. Sim. Muito bem. Se diminuirmos a idade, vamos aumentar esse contingente de presos. De 600 mil, certamente vamos passar para 650 e tal. Vamos falar em 620? Tá. Temos também uma outra realidade. No estado de São Paulo, desde que eu era criancinha, eu vejo falar, tem 200 a 300 mil mandados de prisão para ser cumpridos. Pessoas que já foram apenadas e que estão na rua porque não tem o interesse do Estado, não é que não tem interesse, não tem lugar para colocar. Não tem lugar para pôr. Então, nós vamos chegar a uma população, se prendêssemos todo mundo, nós chegaríamos a 1 milhão de presos. Nós não temos espaço para 300 mil. E queremos colocar os menores na cadeia. Quer dizer, é a omissão do Estado. Absoluta omissão e falência do Estado. Que é impotente para usar, ele tem o poder de prender, mas ele não é capaz de administrar os seus presos. Eu vou trazer um dado da minha experiência. Até a implosão da casa de detenção, nós tínhamos um tipo de sistema penitenciário praticado no estado de São Paulo. Era um sistema que simplesmente recolhia, colocava lá dentro. Na casa de detenção tinha churrascada fim de semana, quando era almoço, quando era aniversário dos líderes, todo mundo entrava bebida, enfim, uma farra. Shows musicais. Shows musicais, as moças indo lá. De lá para cá, da implosão, que foi realmente um símbolo para a sociedade, se tentou trabalhar o aspecto social do preso. Mas o que a gente notou com o tempo, nós estamos falando isso de 2001, 2002, nós estamos há 12, 13 anos dessa época que procurou-se mudar o paradigma de tratamento do preso. Nós notamos hoje, decorridos muitos anos, que o Estado está trabalhando a questão social para poder, basicamente, absolvê-lo da culpa. Faz um trabalho social que é nulo, é mero recado, porque o trabalho social feito dentro da penitenciária, ele não vai para a rua. Então, o que ele está fazendo hoje é um mero, eu diria assim, tapar o sol com a peneira na questão social. E aí nós falamos assim, precisamos mudar para diminuir a violência. Ora, a violência da sociedade, vamos juntar esses 20 mil menores e colocar junto com os 600 mil. Então, 620 mil problemas é o que compõe a violência da sociedade. Tudo bem? Concordamos nisso? Sim. Numérica. Nós estamos querendo mudar a questão disso daí, de 20 mil, o que significa 3%. É isso? Nós vamos mudar uma legislação do país por causa de 3%?
Isso que representa 3% desses 600 mil, quantas pessoas nós temos em torno deste problema? Desses 620 mil. Então, se vê que isso é não vou dizer uma brincadeira, porque a lei é do meu país e, como advogado, nós só temos que fazer respeitar esta lei. Agora, o que nós não respeitamos, não podemos realmente admitir, é que alguns mais inflados usam da dor daquele momento, daquelas pessoas familiares que sofreram violência de menores, para poder, num projeto pessoal, mudar uma legislação, que hoje não precisa ser mudada. E que ele poderia, esse cidadão que hoje briga por causa dessa mudança, poderia canalizar todo o potencial dele para cobrar do governo políticas públicas que realmente resolvesse o problema da violência. E ninguém ignora, e nem mesmo eles ignoram, que o problema está na falta de educação, falta de efetivo tratamento do PRONAS, que é o Programa Nacional de Segurança Cidadã. Aqui em Guarulhos, o que eu conheço, e a gente tem acompanhado bastante, a única coisa que eu conheço é uma verba que veio para a Guarda Municipal, para comprar viaturas e fazer mais algumas outras coisas. Tudo o que se faz é para que o Estado esteja bem aparelhado. Mas não é para o Estado estar bem aparelhado, é para estar bem aparelhado para servir o povo. E esse povo cobra esse tipo de legislação erroneamente. É o que nós temos hoje, dentro da nossa sociedade brasileira, buscando uma solução, uma legislação que não é a melhor e que não vai resolver o problema da violência do país. Doutor Marco Antônio, uma coisa que eu percebo também é o desequilíbrio na transmissão da informação. Porque há uma divulgação maciça do lado negativo da violência do menor. A violência existe, não dá para dizer que não. Mas não existe um equilíbrio no tempo para que aqueles que defendem uma situação mais humanizada também exponham as suas posições, né? Então, há quase que uma lavagem cerebral. Eu fico preocupado porque há 3 anos atrás a gente ouvia dizer o seguinte: a sociedade brasileira é contra o projeto da diminuição da idade penal. E de uma hora para outra, nós somos surpreendidos com uma estatística que diz que 84% da população quer a diminuição da idade penal. Puxa vida, será que isso mudou? Esse número que mudou, primeiro, mudou mesmo? Segundo, por que mudou? Foi a consciência da população ou foi a lavagem cerebral que se faz no dia a dia? Doutor Clóvis Brasil Pereira e doutora Tatiana Fiore, mais uma vez eu vou usar da minha experiência pessoal. A redução da maioridade é uma negativa do governo federal já conhecida e principalmente do Partido dos Trabalhadores. Ponto. O exame de ordem, que hoje também está aí na ponta de lança também da política, também é uma coisa por nós defendida, tá certo? E que de repente não sei qual a posição do governo federal. Mas no meio dessa política toda nós temos hoje um Congresso que pretende forçar determinadas situações para obter determinados favores. Ninguém ignora. Sim. Então, essa questão da maioridade e menoridade penal, na verdade, ela não vem, do meu ponto de vista, por favor, me perdoe aqueles que pensam diferente, ela vem muito mais num aspecto político e de pressão contra o governo federal do que propriamente necessário, neste momento. Nós não temos aquela, como normalmente, quando se mudou a legislação com relação a crimes hediondos, no momento que sequestrou um empresário, se mudou a lei, no momento em que a filha de um grande empresário ficou grávida, se mudou a lei com relação ao remédio, enfim, esses tipos de coisas. Ela vem no momento que está tudo calmo e que não tem nada para falar, não tem como se pressionar o governo federal. Assim como a questão da ordem também é o mesmo presidente lá em Brasília que traz essas questões que a gente vê que são muito mais políticas e que, de repente, ninguém queria, agora todo mundo quer. De repente, ninguém queria mudar o exame de ordem, agora todo mundo está querendo mudar.
Então, são questões pontuais que, infelizmente, a sociedade fica sujeita. Eu acho que isso fica bem nítido e, já fazendo as minhas considerações finais, né, que o programa já está encerrando, e aí já me despedindo e agradecendo. Recentemente eu vi um programa falando sobre a questão do sistema prisional, mas em Roraima. E aí uma rebelião que teve, onde os presos comuns não queriam os presos de crime hediondo naquele recinto, eles queriam extirpar aqueles presos. E aí tiveram que deslocar, né, dentro dessa rebelião, dentro do próprio sistema carcerário, deixou os presos comuns dentro das celas, e como destruíram as celas dos crimes hediondos, eles fizeram como se fosse uma vila no pátio desse presídio em Roraima, e eles acabaram conquistando, eles têm como se fosse uma vila, né? E eles conquistaram liberdades e estão muito mais sossegados e prontos a estar voltando para a sociedade do que se estivessem naquelas celas. Eu não sei se seria uma forma de se repensar dessa sociedade, até dentro, não é minha área de atuação, pensar o crime, eu penso outras formas de crime, né? Que também estão dentro dos direitos sociais, mas eu acho que achismos, né? Essa mudança seria mais positiva no sentido de repensar, e acho que é muito válida a fala no sentido de a sociedade pedir de forma correta, mas eu acho que até a falta dessa educação que nós sofremos nos impede de pedir de forma correta. Então eu passo para as considerações de vocês e já encerrando, obrigada a todos. Doutor Marco, finalize em 27 segundos. Ok. Não há consenso. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados se posiciona contra a redução da menoridade. O Conselho Sessional de São Paulo, do qual eu faço parte, não tem uma posição definida. Então, são advogados experientes que estão lá e que não fazem um consenso. Portanto, não vai ser num momento assim de uma legislação que nós vamos resolver o problema. Mas fica aqui o nosso agradecimento a vocês dois, principalmente a você, doutora Tatiana, augurando grande trabalho no Instituto dos Advogados Previdenciários, e a você, meu amigo Clóvis Brasil, também um ano de profícuo trabalho no novo Código de Processo Civil que está aí já sancionado e que passa a vigorar no ano que vem. Meus agradecimentos e até a próxima. Muito bem, então. Encerramos mais um programa Direito e Dever de Cidadania e Ação, agradecendo ao doutor Marco Antônio, a doutora Tatiana, e o tempo esgotou. Obrigado à equipe técnica, ao Geraldo, que é o nosso diretor-geral, e até uma próxima oportunidade.